Boa noite. Boa noite, boa noite. O Instagram está avisando o pessoal. Bom, vamos começar. A aula de hoje nem vai ser longa. Quero conversar com vocês sobre Páscoa, tá? A parte comercial da Páscoa. Os ovos de Páscoa. Essa semana passada, eu fui ao mercado e já temos ovos de Páscoa. Meu Deus, eu tomei um susto. Toda aquela armação já montada e já tem ovos de Páscoa nas prateleiras. E, por incrível que pareça, o ano passado estava caro, mas esse ano está praticamente o dobro do valor dos ovos de Páscoa. Porque antes de começar a live, eu e meu marido estávamos conversando e a gente comentou exatamente sobre isso. Ovos de mercado tá o preço de Copenhague. Tá mais caro que a Copenhague. O ano passado a gente chegou até a comprar ovos da Copenhague porque tava mais barato do que ovo de mercado. Fiquei meio chocado com isso. Boa noite, sogra. Então vamos lá. A minha ideia com vocês de hoje é justamente essa. A gente conversar um pouco pra quem quiser fazer uma renda extra nessa Páscoa e não quer gastar dinheiro com ovo de Páscoa, desses de mercado, dessas lojas e tal, porque tá oneroso, né? Fazer em casa pra família. Então vamos lá. Não é aula prática, mas eu acredito que com as coisas que eu vou falar que vocês conseguem aplicar aí na situação de vocês. Bom, primeiramente o preço do ovo de Páscoa, que tá absurdo, né, em todos os lugares. E você paga muito mais pela questão da marca, de embalagens, que são lindíssimas, do que realmente pelo ovo, porque um ovo de 500 gramas, R$95. Se você comprar várias barras, você não gasta nem R$30, né? Então, a questão do formato do ovo. E outra coisa, os ovos estão vindo com pouco recheio dentro. Teve ano a gente comprar ovo e vir 2 bombons dentro do ovo de Páscoa. Imagina, 2 bombons só. Você compra o ovo pensando que vai vir a casca com um recheio bom, não vem. Então isso daí faz toda a diferença. E já tem uns 2 anos que eu tenho notado um movimento nessa época do ano. E hoje eu resolvi trazer isso pra vocês. A volta do simples. De uns anos pra cá, essa coisa do ovo de colher tomou. É difícil, se você não for no mercado ou em loja de chocolate, você não consegue comprar um ovo de Páscoa sem ser de colher. É gostoso? É muito bom. Só que os ovos de colher também estão caríssimos, estão muito caros. E eu reconheço isso porque, né, produto artesanal, né, obviamente tem marcas fazendo isso também, inclusive marcas de produtos artesanais que são muito caros. Mas fica difícil também de você conseguir comprar um ovo e comer. A desvantagem que eu vejo do ovo de colher é justamente você tem que consumir muito rápido. Você precisa comer desesperadamente o chocolate. Porque ele tem uma validade muito curta, né? Então, assim, o recheio ali é um brigadeiro, é um ganache, é uma geleia, alguma coisa assim. Você tem que comer o ovo muito rápido, né? Sai daquela coisa de seu ovo durar o mês de abril inteiro, que você vai quebrando os pedacinhos, vai comendo devagar, aquelas embalagens mal colocadas dentro da geladeira. Então, assim, você não tem isso mais, porque o ovo precisa ser consumido rápido. Se você não consumir rápido, ele vai estragar, você vai ter que jogar fora. Então, tem isso também, né? E aí eu tenho notado isso, assim, tipo, que em alguns grupos que eu participo, o pessoal fala assim, nossa, ninguém mais faz ovo de Páscoa comum. Ovo de Páscoa simples, né? Um ovo bem feito, com aquela casca, e uns bombons gostosos dentro. Então, hoje a minha ideia pra vocês é justamente essa. Eu vou comentar também sobre o ovo de colher, mas a ideia é essa. É trazer essa coisa do simples novamente, sabe? Do básico, que ficou de lado. Que não se tem mais, né? Há muitos anos atrás, deixa eu pensar, então 15 é muito tempo, mas uns 12 anos atrás, eu fazia muito ovo de Páscoa, né? Porque eu morava em Brasília. E o nosso foco era empresas, então assim, a gente fazia ovo de Páscoa também para pessoas, né, físicas, mas o foco era empresa. Por quê? Porque daí a empresa quer presentear os funcionários, então ela compra um volume muito grande de ovo de Páscoa. E isso é muito bom. Então assim, a gente vendia muitos ovos de Páscoa. Eu falo a gente porque era eu e minha madrinha, nós éramos sócias na empresa, né. E era assim, a gente começava a fazer ovo em janeiro,
pra entregar em abril. E virando noite, montando casquinha, cristalizando, jogava aquele mundo de chocolate na pedra, batendo chocolate, temperando chocolate. Foi uma época muito gostosa, sabe? Esse tempo atrás eu achei a tabela. E era ridículo os preços dos ovos de Páscoa naquela época, mas naquela época eu pagava R$9,90 no quilo de chocolate. A gente usava Garoto na época, me lembro disso. Então, assim, olha só. A gente começava a produzir o ovo em janeiro para entregar em abril. Quando você consegue armazenar muito bem esse ovo, você consegue fazer isso. Você consegue justamente fazer isso. Você consegue começar a produzir agora para entregar só lá na frente. O que com ovo de colher você não consegue fazer. Por quê? Porque você precisa montar e entregar na mesma hora. Precisa ser uma pronta entrega ali. Faz a encomenda, que dia que você tem que buscar? Você monta o ovo na hora. E eu digo isso porque eu também já fiz ovo de colher. Então eu fazia as casquinhas, deixava montado. O cliente me falava que dia que ele queria. E horas antes do cliente vir buscar, eu fazia os recheios e montava o ovo. Então assim, tinha que ser uma coisa muito corrida. Se você tem um cardápio muito grande, com muitos sabores, você vai ter um lucro muito pequeno. Porque, se eu tenho, sei lá, 10 sabores de ovo, aí suponhamos que eu venda 10 ovos para 10 pessoas diferentes, cada um quer um sabor diferente, entende? Então tem que prestar atenção nisso também. Se você quer fazer ovo de colher, faça, mas faça um cardápio mais enxuto. Os 3, 4 sabores, assim, um recheio bem feito, eu acho que é o suficiente. Porque isso faz com que seu lucro seja um pouco maior, entende? Então, vale a pena pensar nisso daí. Os ovos de Páscoa você pode fazer sempre as casquinhas. Ó, eu trouxe aqui a minha. Tá bem velhinha, tá, gente? Eu nem uso isso aqui mais. Mas era que eu tinha ali, eu trouxe pra mostrar pra vocês. A minha forma, lá na última live, que foi a live do pão de mel, eu mostro como usar esta forma aqui, tá? Eu usei fazendo pão de mel, mas a ideia é a mesma. Que é aquela forma, ó, de 3 partes, tá vendo? A base, o silicone e a parte de cima. Essa daqui é da Porto Formas, mas olha, ela é bem fácil de entender. Aqui vem o peso que é essa casca aqui. Então essa aqui é uma casca de 350 gramas, tá? De um ovo de 350 gramas. Significa que essa casca vai pesar 350? Não, significa que o ovo inteiro vai pesar 350. Então esse é o tamanho de 350. Com as duas cascas você tem um ovo de 350 gramas, tá? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas a linha aqui, ó, é nessa linha, até essa linha aqui que a gente vai colocar o chocolate, né? No caso assim. Até essa linha que coloca o chocolate, na hora que pressiona, esse chocolate sobe pra lateral e você tem o ovo. E é muito prático, muito rápido. Tem um vídeo aqui também ensinando como limpar, como lavar elas pra conservar e durar muito tempo. Eu passei muitos anos usando as mesmas formas, tá? Então, vale a pena vocês olharem. E aí, elas têm umas numerações aqui também, tá? E essas forminhas, elas têm de vários tamanhos. Desde ovo de 50 gramas até ovo de 1 quilo. Então, pra melhorar a produção de vocês, vale muito a pena. Outra coisa. Recheios gostosos. Então, assim, você pode comprar aquelas caixas de bombom pronto? Pode. Facilita muito a vida. Mas por que não fazer os bombons? Não precisa nem ser bombom recheado pra não te dar tanto trabalho. Vamos fazer uns bombons com castanhas, com nozes, com uva passa. Porque você vai misturar isso na massa temperada e você vai colocar naquelas formas os bombonzinhos menores. Então você vai preencher ela inteira, vai colocar pra gelar, vai enrolar em papel chumbo, tá? Ovos de Páscoa, esses chocolates assim, sempre papel chumbo, nunca papel alumínio. Eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa, tá? O papel chumbo ele tem uma proteção muito maior no chocolate e faz com que esse chocolate não derreta. Se você usar papel alumínio, qualquer calor que pegar, o papel alumínio ele absorve o calor também. Então ele vai derreter o seu chocolate. Então nunca papel alumínio, sempre papel chumbo. Bombonzinhos bem feitos, coisa que você pode fazer com antecedência, depois você pode rechear esses ovos de Páscoa, sabe? Mini pães de mel. Você pode fazer os pães de mel pequenininhos para poder colocar dentro do ovo de Páscoa. Se o seu cliente quiser e você oferecer esse serviço, você também pode colocar brinquedos, né, no caso. Eu fazia isso também. Eu tinha uma cliente que ela sempre me trazia os brinquedos, na verdade. Que as crianças queriam e eu colocava dentro dos ovos e entregava para ela. Porque assim você consegue fazer assim, sabe? A coisa girar de uma maneira mais barata, com custo menor.
E você consegue cobrar mais barato o seu cliente também. Obviamente tem a sua mão de obra, né? Nunca deixe de cobrar a sua mão de obra. A mão de obra é uma coisa muito importante, que é o que faz a gente continuar tendo vontade de trabalhar. Então, procurem ver isso, essa coisa dos bombonzinhos. Eu vou falar sobre o bombom um pouquinho mais pra frente, porque tem uma coisa que eu quero falar com vocês antes. Forma de 3 partes. Eu tô olhando pra baixo porque minha cola tá aqui, tá? Você pode trabalhar também. Ai, Yara, eu não quero mexer com esse negócio de ovo de Páscoa, dá muito trabalho, tem que ficar... Você pode fazer, sabe o quê? As cascas para terceiros. Então, se você conhece uma pessoa da sua cidade que vende muito ovo de Páscoa, a pessoa vende assim, surdo de ovo de Páscoa, se você conseguir vender para ela só as casquinhas, você já tá ajudando ela, né? Você tá oferecendo um serviço para ela, porque para ela vai ser muito mais fácil, né? Se ela fizer esse ovo de colher, então, vai ser mais fácil ainda ela pegar as cascas prontas e só rechear. Quem faz isso é a Ju Moraes e a Poli Moraes. A Ju recheia os ovos e ela compra as cascas da irmã dela. A Poli produz as cascas pra Ju. E o trabalho da Ju, na verdade, é só fazer os recheios e rechear, né? As cascas de ovos de Páscoa. Então você pode oferecer esse serviço também. Ah, eu não quero mexer com ovo de Páscoa, embalagem, não quer? Beleza. Mas você pode fazer um dinheiro extra desse jeito. Vou fazer só as cascas, ofereço o serviço, cobro lá a unidade da casca ou a duplinha, não sei. Mas você pode oferecer isso pro cliente também. Se optar pelos recheados, façam poucos sabores, tá? Evita essa coisa de muito sabor, muita variedade, justamente por causa disso. Porque quanto mais variedade você tiver, menor vai ser seu lucro, porque você vai ter que comprar muita matéria-prima para poder, né, entregar aquilo que você está oferecendo. Então, o melhor a se fazer é justamente isso. Poucos sabores, mas tudo muito bem feito. Outra coisa legal também são as cascas recheadas. É o ovinho normal, só que você recheia a casca, não faz aquele recheio inteiro, sabe? Só a casca, quando a pessoa come, vem aquela casca recheada. A Verônica tá aqui na live, ela vai se lembrar de um ovo que eu fiz pra ela uma vez. Era um ovo recheado, tipo Ferrero Rocher. Eu recheei de Nutella com avelãs, a casca. Então você fez a casquinha aqui. E aí ele é exatamente, a ideia é justamente isso aqui. Aqui é a casca do meu ovo. Aí eu fiz um recheio de Nutella com creme de avelã. Nutella com creme de avelã. Nutella com as avelãs picadinhas. E aí você vem com uma outra camadinha de chocolate por cima. E aí essa casquinha aqui, ela fica recheada. Gente, é muito gostoso. Você pode fazer de beijinho, você pode fazer de Nutella, de brigadeiro, de creme de castanhas. Fica tudo muito, muito, muito gostoso. Esses assim, aí você não precisa nem colocar bombom dentro. Porque o próprio recheio dele já está na casca. Porque senão aí vai ficar muito caro. Então tem que prestar atenção nisso também. Você pode fazer as cascas saborizadas. Aí tem um detalhe. Se você usar frutas secas ou castanhas, você pode fazer a casca justamente com esse tempo. Eu vou começar agora a produzir agora em fevereiro para entregar em abril. Então, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, avelã, macadâmia, damasco, uva passa, ameixa, todas essas frutas. Todas essas que você decidiu usar. Você pode fazer com antecedência. E aí tem aqueles ovos que são um pouquinho mais... flocos de arroz também, que é aquele chocolate, o crunch. Aqueles floquinhos de arroz também você pode fazer com antecedência. O floco de arroz você só não pode colocar ele no chocolate quente, senão ele vai murchar. O chocolate já precisa estar frio na temperatura ideal, tá? E aí você pode pegar e colocar e fazer essas cascas com antecedência. Aí você pode usar chocolate meio amargo, o chocolate ao leite, o chocolate branco. Sugiro que fique nesses também, tá? Não varie demais isso daqui, porque isso aqui também atrapalha você na questão do lucro. Então, fixe nos 3 sabores que o pessoal mais pede. Se quiser fazer aqueles ovos mesclados, que você joga um pouquinho do branco e vem com ao leite por cima pra dar aquele mesclado na casca, beleza. Mas evite variar demais, né? Com muitos sabores de chocolate diferentes. Hoje em dia a gente já tem uma variedade muito grande no mercado. Tipos de chocolate, chocolate sabor caramelo, chocolate sabor frutas vermelhas. Evita isso, porque senão o seu lucro vai por água abaixo por conta disso.
Você pode fazer pipoca doce e colocar assim, fazer uma crosta de pipoca doce. A própria massa do pão de mel, colocar pedacinhos de massa de pão de mel. Aí, esses ovos com pipoca e com pão de mel, eles não podem ser feitos com muita antecedência. Porque são coisas perecíveis, que mofam, que estragam. Então, isso não pode ser feito com muita antecedência justamente por causa disso. Para não ter perigo de você entregar um ovo, o cliente for comer o ovo, tá mofado no meio. Pelo amor de Deus, gente. Então, muito cuidado com essas coisas. Porque é detalhes que a gente pensa assim, ah, não vai dar em nada. Dá em alguma coisa e pode dar um problema muito grande pra você. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, ovo de inhabenta. Eu não sei se vocês já comeram aquele da Copenhagen, que é muito delicioso, aquele ovo. Você faz um marshmallow e aí você deixa as casquinhas prontas. E aí esse ovo da inhabenta, eu sugiro tamanhos no máximo desse aqui de 350. Ovo maior que isso, porque como vai o marshmallow no meio e o marshmallow já é muito doce, casca meio amarga e recheio de marshmallow, né? Pra gente dar aquele contraste. Fica muito gostoso, fica muito delicioso. E você entrega aquele ovinho recheadinho. Aí também, só a casquinha já pode estar pronta. Quando o cliente falar que vai buscar, aí você recheia. Ah, mas a Copenhagen faz com muita antecedência. Mas a Copenhagen usa muito conservante para poder conservar esse ovo, né? Como a gente tá fazendo uma coisa artesanal sem toda essa coisa arada que eles colocam dentro dos ovos, a ideia é que não dure muito, né? No máximo ali uma semana. Até porque o marshmallow começa a açucarar. Então, fazer aquele ovinho assim bem gostoso com aquele marshmallow. Eu tenho uma receita acho que é merengue italiano que fala. Eu vou ensinar vocês a fazer isso pra vocês rechearem os ovos de Páscoa. Porque é muito, muito delicioso e fica muito parecido com o da Copenhagen. E usar chocolate nobre. Aquilo que eu conversei com vocês na live passada sobre usar o fracionado para fazer casquinhas de bombom, de pão de mel, o fracionado é excelente, mas ovo de Páscoa não é. Então, assim, invista num chocolate um pouco melhor, mais gostoso, um Garoto, um Nestlé, o Calebo é muito caro. Mas dependendo do nível do ovo de Páscoa que for fazer, um Calebo, um Cical nobre, né? O chocolate nobre eles têm também. São chocolates bons que dá pra você usar pra poder fazer ovo de Páscoa. E aí são chocolates que precisam da temperagem. Então você precisa fazer a temperagem, né? Porque se você não fizer, esses ovos vão derreter. Eles não vão aguentar o calor, dependendo da cidade que você more. Na hora que a pessoa tocar assim no ovo, ele vai derreter, porque ele precisa de uma temperagem correta, tá? Ai, mas eu moro num lugar pequeno, não tenho mesa, não tenho espaço. Eu fui numa marmoraria há uns anos atrás, e eu comprei uma pedra. Eu acho que aquela minha pedra é 50 por 50, se eu não me engano. Um pedaço de pedra, assim, ou 1 metro por 1 metro. Ai, não sei dizer agora, mas é uma pedra que coube ali na minha bancadinha, assim. É que eu sempre gravo nela. Aquela pedra não faz parte dali, eu comprei aquela pedra e ela fica ali em cima. Eu paguei 50 reais na pedra, por quê? Porque era um descarte da marmoraria. Se você for numa marmoraria da sua cidade, provavelmente eles têm algum descarte de uma pedra que dê pra você usar, né? Mármore e granito são as melhores pedras pra você poder temperar chocolate. Se for numa dessas, de repente você consegue uma pedra por um valor muito barato, sabe? E aí você tem aquela pedra pra poder temperar o chocolate. Então, fica aí a dica. Aí, o que eu ia falar dos bombons? Uma coisa que eu fazia. Quando eu fazia essas cascas saborizadas, eu não fazia assim pra deixar pronta entrega. Elas tinham um acréscimo do valor da castanha que eu colocava. E quando a pessoa queria aquela castanha, eu quero castanha de caju, beleza. Acabava que eu sempre temperava um pouco a mais o chocolate, eu ficava com medo de faltar. O que eu fazia com esse restinho de chocolate que sobrava? Eu tinha umas forminhas padrões, que eram os bombonzinhos que eu usava. As forminhas que eu usava pra fazer os bombons. E aí eu usava esse restinho da massa do ovo de Páscoa com castanha e eu cobria aquela forma e fazia os bombons. E aí embrulhava e virava recheio dos ovos. É uma outra ideia também, né? Pra eu não ficar pegado, eu quero fazer o melhor bombom, melhor coisa. Então, assim, ter essa ideia de fazer ele assim também. Pega aquele restinho de massa com flocos de arroz
ou até só o chocolate puro mesmo, dar com aquela misturada, uma mesclada branco preto, e aí você faz os bombonzinhos sortidos para colocar dentro do ovo de Páscoa. Porque você aproveita todo o material e melhor do que você comprar caixa de bombom, porque as caixas de bombom estão vindo com menos bombom e são muito caras, né? Mesmo que você compre aqueles pacotes de sonho de valsa ou de ouro branco, o valor tá muito alto. E esse custo vai sair de algum lugar e provavelmente vai sair do seu lucro para você não precisar subir muito o preço. Então é importante ficar de olho nisso. E aí, questão de embalagem. Precisa ter aquele copinho no fundo, tá? Aquele copinho não é só uma frescura. Ele é uma coisa pra você sustentar o ovo e esteticamente fica muito mais bonito do que você só passar o plástico por volta do ovo, né? Que daí o ovo fica meio desengonçado. Então aquele copinho, ele é útil e o tamanho do copo vai depender do tamanho do ovo. Então tem 3 tamanhos de copo, para ovinho pequeno, ovo médio, ovo grande. Mentira, são 4. Ovo pequeno, ovo médio, ovo grande e o ovo de quilo, que é o mais raro das pessoas fazerem, né? Aquele ovo de quilo é muito... Inclusive, eu nunca vi forma dessa daqui pra ovo de quilo, tá? O máximo que eu já vi é pra ovo até 500 gramas. 500, 600 gramas. Aquele ovo de quilo precisa ser daquela a moda antiga. Passa uma camada, leva pra gelar. Passa outra camada, leva pra gelar. E aí você vai fazendo camadas até conseguir fazer uma camada grossa de chocolate, né? Que sustente ele, porque um ovo de quilo, ele é muito pesado. Então tem que fazer uma camada que dê sustância. E a embalagem, aquelas embalagens de antigamente, sabe? As mais simples, com aqueles coelhinhos desenhados, ela colorida. Eu acho que traz essa coisa nostálgica da infância. Porque hoje em dia as embalagens, eu acredito que a gente tem pagado muito pelos ovos de Páscoa, pela embalagem também. As embalagens estão maravilhosas, só que isso tem um custo. E a gente não come embalagem, né? O que a gente come é ali, o ovo de Páscoa e os bombons que estão dentro. Então, pra que exagerar numa embalagem, colocar a embalagem mais linda do mundo, sendo que o que é mais importante pro cliente é o que tá ali dentro, que é o que ele vai comer. Então, tem que pensar nisso também, sabe? São detalhezinhos que, quando a gente vê, nosso lucro escorre pelos dedos. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque senão todo o nosso lucro vai embora, porque eu quero ter a melhor embalagem, eu quero usar o melhor chocolate. Você pode, só que qual é o seu público? O seu público tá disposto a pagar isso? A pagar por isso? 2 lives atrás eu fiz a live de precificação. É interessante que vocês assistam, quem tiver interesse de trabalhar com isso. Por quê? Porque na live de precificação eu ensinei como que se precifica tudo direitinho, inclusive colocar o valor da sua mão de obra, para você não perder dinheiro. Para você não, eu vou cobrar aqui assim a revelia. Não. É preciso fazer contas. Porque se você estiver perdendo dinheiro, tá saindo do seu bolso. Não é do leite condensado que você tá comprando, não é do chocolate que você tá comprando, entende? Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes pra não se prejudicar lá na frente. Deixa eu ver aqui, gente, calma aí. Pra quem for fazer ovo de colher, combinações de recheios também é muito bom. Pra não ficar aquele ovo monótono, sabe? Tipo assim, mousse de ninho. Aí você morde o ovo inteiro, é só mousse de ninho. E aí fica enjoativo, a pessoa nem consegue comer bem. Então, mousse de ninho. Mousse de ninho é um pouquinho mais doce. Poxa, então eu vou combinar ele com o quê? Com uma geleia de morango mais azedinha? Uma geleia de damasco? Ou, um brigadeiro. Então, um brigadeiro meio amargo, dá pra combinar com uma coisa mais doce, né? De repente, dá pra combinar com a geleia de morango também. Dá pra combinar com uma geleia de uva, né? Tem ovos que o pessoal coloca até as frutas frescas. Esses ovos tipo bombom, sabe? Bombom de uva, bombom de morango. Esse, então, a validade é 2 dias no máximo. E o cliente precisa ser informado disso. E ficar na geladeira, obviamente, né? Porque o morango, ele começa não é decompor, como é que é a palavra? Ele fica ácido, assim, com aquele gosto de estragado muito rápido. A uva nem tanto, mas o morango é muito rápido nisso. Então, assim, você faz bombom de morango hoje pra festa amanhã. Não dá pra fazer com muita antecedência, porque o morango é uma frutinha chatinha de trabalhar. Então, fiquem ligados nisso daí também. Gente, então era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu tive essa ideia com essa questão da Páscoa,
Porque eu tenho visto o pessoal ensinar um monte de coisa e tal, e tudo ovo de colher, ovo de colher, ovo de colher. E eu acho que o pessoal, assim, sabe, os clientes já estão meio fadados dessa história de ovo de colher. O pessoal tá querendo uma coisa mais de antigamente, mais simples, bem feito, gostoso. Mas uma coisa mais simples, nada gourmetizado. Porque tudo que é gourmetizado fica tudo muito mais caro, né? Então, fica aí a dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E até semana que vem.